boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2017. Acabou o carnaval, começou o ano, né? E aqui a gente já começa acelerado, viu? Daqui a pouco eu converso com o Adriano Mantesso, do BTG Pactual. Vamos falar, claro, sobre o BC-Fund, um dos maiores fundos da indústria. Tem muita história para contar sobre o fundo, sobre o Adriano e sobre a indústria, né? Esse é um fundo que é o protagonista da nossa indústria de fundos imobiliários. Daqui a pouquinho, como de costume, eu trouxe alguns destaques da semana, alguns fatos relevantes que eu já vou comentar aqui. E, além disso, queria lembrar também que a gente deixou disponível para você um linkzinho lá com todo um tutorial para fazer a declaração de imposto de renda, não apenas de fundos imobiliários, mas de investimentos em geral, renda fixa, renda variável. Isso você encontra lá na minha página do Facebook, que é facebook.com/Arthur V. Moraes. Vai lá que você vai encontrar um link com essa molezinha, esse tutorial para fazer a sua declaração do imposto de renda. Deixa eu só abrir aqui, eu quero dar os meus fatos relevantes da semana. Foi uma semana bem movimentada com fatos relevantes. Inclusive ontem, no final do pregão, tivemos 2. Claro que eu estou tendo dificuldade, o programa ao vivo é assim, está dando uma travadinha no computador, mas já a gente põe isso no ar. Senão a gente pula os fatos relevantes e já conversa logo com o Adriano, porque assunto não vai faltar. Fábio, daqui a pouco a gente tenta arrumar aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar o meu recado, vou falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários e aí a gente já começa a nossa entrevista. Se voltar ao sistema, ótimo, a gente põe no ar os fatos relevantes, senão a gente aproveita para conversar ao vivo com o Adriano. Eu vou pedir pro Fábio colocar no ar aqui, ó, o site da Infomoney. Não? Não está entrando? Então vamos ao que interessa. Se está dando problema no sistema, não vai ter problema para conversar com o Adriano. Eu vou só esperar um minutinho aqui, o Fábio vai abrir a câmera, a gente vai bater um papo com o Adriano e vai entender tudo sobre o BC-Fund. Para você que está começando agora nesse mercado, esse é um fundo que já existe desde 2007. Está aqui o Adriano, obrigado, Adriano. Obrigado pelo convite. Eu acho que isso foi ansiedade para começar o programa. Foi. Eu falei agora há pouco, que putz, teve um monte de fato relevante, eu vou ver se eu consigo falar rápido para não tomar tempo. Foi deu tudo certo no final. Está aqui o Adriano Mantesso, do BTG Pactual, gestor do BC-Fund desde a sua originação, né? Na verdade, primeiro, obrigado pelo convite aqui. É muito legal estar com vocês aqui. Acho que é a minha terceira vez que eu estou com vocês. Acho que vocês fazem um trabalho muito bacana sobre a instrução sobre os fundos imobiliários. Que ainda é um instrumento, por mais que viveu aí um período aí de glória, digamos assim, com a baixa dos juros em 2012, 2013, né? Ele ainda é pouco conhecido, ainda tem muito o que explorar e ele está muito aquém do potencial desse veículo. Mas eu comecei, na verdade, no setor imobiliário. Terminei meu MBA e queria fazer uma mudança de carreira. Eu estava lá fazendo um curso que tinha alguns módulos nos Estados Unidos. Era um MBA americano da Universidade de Pittsburgh. E durante esse período, 2005, estava aquele momento no mercado americano, o mercado imobiliário estava bastante aquecido lá, né, em 2005. E aí, voltando para cá, eu acabei buscando oportunidade nesse segmento e aqui estava ainda começando, né, os instrumentos, seja de CRI, os fundos imobiliários e tal. Era o precursor... Instrução CVM 205 ainda na época, né? E aí, naquele momento, quem era um precursor dessa indústria era a Brazilian Finance, que tinha as empresas Brazilian Mortgage, Brazilian Capital. E acabei indo trabalhar com eles, e isso foi em 2005. E até a Brazilian Capital, que era a gestora de recursos, né, desse grupo, né, que chama Brazilian Finance, estava administrando em torno de uns 30 milhões de reais. A gente tinha, inclusive, fizemos o primeiro FIP. Isso surgiu antes de eu entrar, mas foi o primeiro FIP residencial foi feito pela Brasília junto com a Rede Grifo. Nós éramos parceiros aí nessa administração dos FIPs residenciais. E eu entrei um pouco depois da fundação dessa empresa, acho que 3 anos depois, como gerente lá dentro. E aí o BC-Fund acabou surgindo em 2007, né?
E aí, em 2007, vocês lembram como é que estava o mercado, né? Estava tendo uma série de ofertas na bolsa das companhias, né? O mercado residencial estava bastante aquecido, o macroeconômico do Brasil estava muito bom, então dinheiro é o que não faltava, né? E naquele momento a gente viu uma oportunidade, aí uma ideia aí dos sócios da Brasília, aí junto com o diretor, né, responsável pela Brasília Capital, que é o Rossano, acabou tendo a ideia aí de fazer um fundo imobiliário dedicado inicialmente para ser um investimento privado, né? E, no momento foi captado isso com 7 investidores institucionais, bem qualificados, mas com foco de pegar essa onda, né? Nacionais e estrangeiros? Inicialmente foi só estrangeiros, eram 7 investidores estrangeiros. E aí eu trabalhava dentro da equipe da Brasília, né? Junto com mais responsável pela parte de originação de negócio e aquisições, junto com o diretor na época lá. Então o BC Fund surgiu aí em dezembro de 2007 e era um fundo relativamente grande para a época. Sim. Era $500 milhões mais ou menos, que ele tinha 5 anos de investimento, na verdade 5 anos de ciclo, podendo prorrogar por mais 2, sendo 3 de investimento e depois 2, mais 2 de desinvestimento e podendo adicionar mais 2. Acontece que a gente tinha um pipeline bastante robusto de aquisições na época, né? E 2008 não estava no pipeline. A crise toda que veio depois não estava prevista no pipeline. Na verdade, o Brasil começou a sentir a crise mais no final de 2008, né? E 2009, né? Que foi a crise de liquidez. Foi mais em 2009 que a gente, de fato, sentiu mais aqui, né? Então, a gente fez uma série de aquisições pequenas aí ao longo depois até a gente pode mostrar um pouco esse ciclo aí das aquisições, mas fez uma série de aquisições, mas depois de 3 anos a gente estava completamente investido. Mas antes de até a gente falar um pouco do BC Fund, acho que eu queria voltar e falar um pouco da indústria de fundos, né? Que aí a gente talvez, que eu acho que é bem importante a gente desenvolver esse tema. Aqui dentro do Brasil, ainda é um veículo, como na introdução a gente conversou um pouco, ainda de pouco volume ainda, comparando com o resto do mundo. Não sei se a gente consegue colocar na apresentação, tem um... Vamos tentar aqui. Vamos ver se está... Não? Não? Tá bom. Não tem problema. Bom, basicamente é o seguinte, o mercado hoje do Brasil, ele teve esse aumento aí de capitalização dos fundos imobiliários, né, de ofertas de 2002, 2013, somado aí com a taxa de juros, né? Mas hoje a gente é um mercado de mais ou menos, um pouco menos, em torno de 8 bi de dólar, né? Se a gente pegar tudo que está, os fundos listados na bolsa. O mercado, por exemplo, mexicano, que começou bem depois de nós, começou a se desenvolver em 2007, né? Hoje já é um mercado de quase 14 bi de dólar. Sim. O mercado americano... Com poucos fundos, né? Com poucos fundos, são 15 fundos só. São fundos gigantescos, né? Diferente do nosso, que tem um monte de fundinho pequeno. Exato. E sempre com todos eles com uma estrutura que é muito mais uma companhia, né? Um fundo travestido de companhia, né? Porque no final é isso que nós somos o BC Fund. Então tem essa gestão ativa e tal. E aí eu conto depois a história do BC Fund. Mas esses fundos todos, e o mercado americano, que é o mercado mais desenvolvido, nós estamos falando aí de algo chegando quase na casa de 900 bi de dólar. Né? Então, ou seja, o mercado brasileiro é 1% do mercado americano. Né? O maior fundo americano está na faixa aí de 66 bi de dólar. O maior fundo mexicano está na faixa aí de 15 bi de dólar. E o BC Fund, aí nós estamos aí, 800, né, milhões mais ou menos de dólar. Né, então, quer dizer, eu acho que tem aí um mercado para ser explorado e a gente tem bastante coisa para desenvolver ainda. A gente ainda tem alguns pontos aí que eu acho que tem que desenvolver, que ajudaria a desenvolver a indústria. Por exemplo, os fibras, eles têm lá, o que atraiu o crescimento da indústria no México foi a possibilidade das pessoas contribuírem com o ativo, diferir o imposto de renda e recebimento de cota. Então a pessoa, em tese, hoje se a gente quisesse fazer uma política um estímulo para que as pessoas hoje, que aqui no Brasil tem bastante investidor patrimonialista, né, que carregam os imóveis, seria uma ótima oportunidade de ele contribuir isso dentro de um fundo imobiliário, receber cotas em troca e não ter a penalidade de pagar o imposto na hora de fazer essa transação, porque a intenção dele não é vender o ativo, né, é só trocar a posição.
E acho que isso poderia incentivar bastante, isso foi o que ajudou bastante a indústria do México. Então lá o mexicano que tem um imóvel, ele integraliza cotas com o imóvel e não necessariamente ele precisou vender esse imóvel e recolher imposto de renda. Exato. Quando um dia ele vender as cotas com lucro, ele vai pagar imposto de renda. Exato. Outro ponto importante lá, que aqui a instrução ela sempre fica... Ela é meio Frankenstein, né? O fundo imobiliário é um Frankenstein. Você não sabe se ele é fundo, se ele é ações. Se é renda fixa, se é renda variável. Isso tem que acabar. A gente tem que ver um jeito, de fato, ele deveria ser enquadrado como ações, né? Em tudo que rege o mercado de capitais, seja para fazer oferta, seja para tratamento de... a gente teve na oferta do BICIFAN a grande dúvida do IOF, por exemplo, porque a gente teve um esforço de oferta internacional, tinha muitos estrangeiros querendo entrar, e naquela época, em 2012, 2013, teve aquele IOF de 6%. Sim. E muitos não sabiam como classificar o fundo imobiliário. Isso aqui é renda fixa ou é renda variável, né? A gente é renda variável, nós somos igualzinho a ação, né? Então, acho que tem uma série de ainda empecilhos, né, que criam dificuldades, que acho que isso a gente precisa evoluir para algo mais claro. E acho que o mercado mais desenvolvido no Brasil é de ações, então ele deveria ter algum equiparar e se desvincular do que é fundo normal de investimento. Eu acho até que vem evoluindo, né? A gente falou, o BICIFAN foi criado com uma instrução que era de 1994 e de lá para cá já houve 3 reformas dessa instrução, né? Eu acho que isso vem acontecendo, né? Mas falta, né? Ainda falta. Né? Eu acho que falta, isso que falta desenvolver aí. Mas basicamente era isso que eu queria dar um panorama. E outro ponto é a parte de governança, né? Os FIBRAs, por exemplo, assim como os REITs nos Estados Unidos, você tem aí uma espécie de conselho, né? Sim. A gente até criou isso no BICIFAN, de ter um conselho independente e tal, que isso dá mais governança para a operação. E alinha um pouco, né, o cotista com o administrador. Você sabe muito melhor do que eu, qualquer um, que esse é um tipo de fundo em que o cotista participa, né? Nos outros fundos, ninguém vai em assembleia, ninguém quer saber. Em fundo imobiliário, o cotista manda e-mail, liga, participa, né? E muitas vezes, por falta de uma comunicação mais eficiente, sempre acha que o administrador é aquela teoria da conspiração, né? Tudo que estão fazendo é para sacanear o cotista e tal, e claro que não é assim. O conselho consegue alinhar um pouco isso, né? Fazer a comunicação fluir melhor, né? Tem a figura do representante de cotista, que eu acho que ficou prejudicada na última instrução, porque atribuir a ele as mesmas responsabilidades do administrador não faz sentido, né? Mas essa saída do conselho, né, de um comitê, essa aí é muito boa. Bom, você começou a falar do BICIFAN, né, que ele vai fazer 10 anos em 2017. Você já falou aí do início, eram esses 7, e a ideia era vender e liquidar o fundo, então? Então, a ideia foi que em 3 anos a gente começou a fazer uma série de aquisições, aí veio no final do ciclo, 2010, né, que dava os 3 anos, já estava completamente investido. Aí começamos a desenhar a saída desses investidores. Hoje a gente já começava a vender os ativos ou eventualmente contribuir isso dentro de uma empresa e pegar em ações, ou aquilo que a gente mais sabia na época, né? A Brasília era líder nesse setor, né? Até o BTG comprar. A gente tinha bastante conhecimento dessa área, e aí o fundo imobiliário para nós sempre foi o veículo do futuro, o veículo para carregar imóveis para renda. Não faz nenhum sentido você ter outro veículo que não o fundo imobiliário para carregar os imóveis. Então a gente veio com a ideia de começar a fazer uma saída gradual na bolsa desses investidores. Em 2010 nós fizemos essa oferta, foi a maior oferta até então, foi de 367 milhões de reais, vendeu tudo num único dia. E aí ele começou sua vida pública dentro... listado na BMF-Bovespa e aí pulverizado. Você se lembra quantos cotistas entraram? Acho que nós chegamos a ter, ainda era pouco, eu tinha acho 2.000 e poucos cotistas, quase 2.500 cotistas, mais ou menos na época. Mas o número de investidores totais era muito pequeno também, né? Acho que era algo razoável se comparado com o tamanho de investidores. Sim. Não, essa oferta foi bastante emblemática na época. E eles vinham um conceito diferente, porque é o primeiro fundo imobiliário com gestão ativa nos padrões aí dos REITs. Então, a gente foi o primeiro a adotar aí... Tinha um portfólio já diversificado em várias cidades, vários imóveis. Exato, né? E também com coeficiente de alavancagem. Então, a gente se beneficiou muito também
E pena que a gente não está conseguindo pôr a apresentação, mas era para também mostrar alguns desses pontos que a gente conseguiu implementar, que era justamente trazer um flavor, porque ativo imobiliário, se você não se alavanca, né? Às vezes você compra imóvel rendendo 4% ao ano, mas com alavancagem, né? Que você consegue tomar esse dinheiro muito mais barato, acaba gerando retornos de 8% a 10% ao ano, né? Então, como é uma receita resiliente, né? Fica muito mais fácil tomar dívida. Então, é parte desse segmento você trazer um pouquinho de alavancagem, é o que a gente sempre buscou fazer isso dentro do BC Fund. E aqui a rigor, a lei não permite a alavancagem. Eu não posso, você não pode chegar no banco e pedir dinheiro emprestado. Então, com a securitização, com operações estruturadas, é possível fazer um pedaço dessa alavancagem. O que a gente chama que na verdade, a gente compra um imóvel a prazo, né? Então, quem tá em tese, não é bem financiamento, a gente está pagando em parcelas um ativo, né? Que isso se permite fazer. Então, através dessa modalidade, e não é uma dívida corporativa. Se alguma coisa tem de errado, acontece para esse ativo que eu estou comprando ainda. Então, não contamina o resto do portfólio, que dá muita segurança para o investidor, né? Então, você não corre nenhum risco aí de dissolução do fundo. E quanto dá para alavancar? Você alavanca 30% do fundo, 40%, não consegue chegar a tudo isso? Hoje a gente estabeleceu, nós estabelecemos aí dentro do... teve até um episódio que acabou gerando isso, né? Nós não tínhamos determinado um nível de alavancagem para o fundo. E depois, em julho de 15, né, após a operação do caso da BR Properties, depois eu posso até comentar um pouco sobre isso, a gente estabeleceu uma série de regras, entre uma delas foi limitar, né, o nível de alavancagem em 30%, que é bastante razoável, né, e isso foi determinado pela própria Assembleia na época. Então esse seria nosso limite, né, apesar que não tem esse regulamento, mas sim numa Assembleia aprovado, então é meio que o nosso limite. Hoje a gente está 5% de alavancagem. 5%? Ele está com bastante, ainda tem caixa. Né? E você falava assim, a proposta sempre foi de ser como um REIT e tal, né? Uma das coisas que sempre foi diferente no BC Fund era fazer reunião APMEC, foi o primeiro a ter o site só do BC Fund, primeiro a ter, talvez o único até hoje a ter um aplicativo para celular, não sei nem se ele ainda é disponibilizado, mas tinha um aplicativo. E eu sei que até para fazer reunião a APMEC foi difícil da APMEC aceitar. Exato, é verdade, é verdade, foi mesmo. Então, nós tentamos, foi um esforço inicial, foi difícil eles conseguirem enquadrar a gente nas modalidades que podia ter a APMEC, foi o primeiro fundo a fazer isso. Então, na hora que a gente fez essa abertura de capital, todo o nosso espelhamento foi no mercado de ações. Então, a gente foi o fundo que, de fato, foi o precursor dessa parte de ter mais relacionamento com o investidor, né? de disponibilizar as informações de forma clara e tal. E além do site, a gente fazia o relatório mensal, né? E o relatório mensal vinha os balanços e tudo mais, coisa que nem as companhias fazem isso. Então, a gente tinha até mais disclosure de informação do que uma companhia normalmente tem. Acho que isso foi bastante importante para também trazer toda a indústria para algo um pouco mais, um outro patamar de relacionamento. Isso foi trazendo mais cotistas, né? Foi. Logo se tornou um fundo com maior número de cotistas, maior valor de mercado, né? A transparência gerou valor para todo mundo, vamos dizer assim. Né? A gente tem até, é interessante que a gente fez o seguinte, pela história, vamos completar esse ano 10 anos de BC Fund, né? E ele teve uma vida privada, né, de 3 anos, que ninguém conhece, mas os retornos interessantes nesse período, tem até na apresentação, depois não sei se o pessoal, é uma forma que a gente consegue depois passar, mas basicamente nesse período, foi um período bastante... tudo que você investia em imobiliário ia bem, né? Sim. Né? Então, às vezes pode falar, pô, mas o BC Fund também, o mercado todo foi bem. Então, a gente fez uma série de comparações da nossa performance frente até, primeiro, os índices da Bolsa, né? IMOB também, de ações imobiliárias, CDI e também um índice do FG, da Getúlio Vargas, que faz justamente que é o dos imóveis IGMI, né? IGMI-C. Eu também não lembro de cabeça, mas eu sei qual é o índice. É uma parceria da BMF Bovespa com a FGV. Né? Exato. Então ele monitorava o mercado privado, né? Porque mercado de bolsa você tem lá, né? O acompanhamento. No mercado privado era difícil ter esse acompanhamento. E a gente comparou a performance privada do BC Fund junto a esse índice, né?
e a gente estava muito superior ao resultado de toda a indústria, também nos investimentos privados. Então, para os investidores iniciais, a gente entregou um resultado muito bom, né? Foi um retorno aí na casa aí de 25%. Dava em torno de 19 mais inflação, né, no período de 5 anos. Então foi um retorno muito bom para um ativo bastante de risco baixo, né? Não estamos falando em corporação, né? E os momentos que a gente soube surfar as saídas corretas. Então a gente fez uma estreia em 2010, 2012 o mercado estava super aquecido, a gente conseguiu fazer a venda total desses investidores, né, dentro do timing que era o mercado estava bastante aquecido. Fazendo e aí, uma colocação de 2 bilhões de reais, que acho que também foi recorde naquela época, né? Ainda é a maior oferta de fundos imobiliários até hoje, né? Que foi uma operação bastante complexa. De novo, a gente tentou fazer toda a roupagem da oferta do BC Fund como oferta de ações, inclusive com esforços internacionais, dentro da lei lá, as normas lá da Reg S e tal. Então teve uma estrutura bastante robusta dessa oferta, para trazer justamente os internacionais que a gente acredita que entraram alguns, né? A gente acha que dentro dos fundos imobiliários nós somos talvez o que tem a mais, mas ainda acredito no potencial de entrar bastante fluxo desse mercado. E dessa oferta a gente fez essa saída e um aumento de capital expressivo, né? Então entrou aí 1 bilhão e pouco de caixa para o fundo. E aí até isso que você falou que queria esclarecer. Quer dizer, entrou, para você entender, 2 bilhões de reais, 1 bilhão foi para esses investidores originais, esses 7 investidores, né? Foi a saída, o quinhão final que eles venderam. 1 bilhão foi para o caixa do fundo, ou seja, uma secundária e uma primária. E aí o fundo tinha 1 bilhão de caixa para fazer novas aquisições. Passou um período de uns 3 anos, até que por fim boa parte desses recursos foram amortizados, devolvidos, né? E no meio do caminho teve o caso da BR Properties, que seria uma utilização de uma vez só de todos esses recursos, mas o mercado rechaçou. Então você falou que queria aproveitar para explicar isso. Aproveita e explica, que eu vou gostar de saber também. Então, assim que a gente terminou essa oferta, que entrou esses recursos dentro do fundo, na sequência o mercado começou a mudar completamente o cenário macroeconômico do Brasil. Então, juros começou a subir, já começou a demonstrar, né, um início de uma recessão, e tudo indicava que os preços do imóvel, do valor dos imóveis no futuro iam ser melhores do que naquele momento. Então fez com que a gente tinha uma série de pipelines, grande parte dessas negociações a gente parou. Aquilo que era negociação estratégica, que foi aquisições que nós fizemos em 2013, nós compramos mais participação no Edifício Eldorado, que é o nosso melhor prédio hoje no portfólio. Compramos 40% do prédio da Paulista, né, que é a antiga sede lá do Banco Real, que a gente estava inclusive terminando um retrofit importante. Isso a gente fez durante o período de 2013, e a gente tinha já uma aquisição comprometida, que foi 100% alavancada, que foi uma compra de um portfólio em 300 milhões, e a gente tinha a premissa de pagar isso assim que entrasse o dinheiro. Então a gente tinha um pipeline robusto para aquela oferta, né? O que nós fizemos é que na hora que a gente viu que o mercado mudou completamente, mudou muito rápido, né? O que nós fizemos foi dar uma com a intenção de comprar mais barato lá na frente, e o juros subindo, então falou, isso aqui é melhor a gente estar aplicado hoje em renda fixa, LCI e tudo mais, que a tendência é de aumento dessa rentabilidade versus imóveis que estão depreciando. E foi o que de fato aconteceu. A gente chegou a fazer uma assembleia, né, para fazer essa amortização extraordinária, e nessa assembleia a gente explicou para os cotistas, inclusive mandamos o gráfico, mostrando uma simulação do qual impacto positivo deu a gente ter segurado esse caixa versus ter comprado ativo naquele momento. Então ele tem uma valorização patrimonial em torno de 8% a 10% por conta desse tempo que a gente segurou em caixa. Da renda fixa. Da renda fixa. Que é uma possibilidade que só o gestor de fundo imobiliário tem, né? Exato. Você não tem uma obrigação de alocar o patrimônio em imóveis. Um gestor de fundo de ações tem que ter 67% em ações. Se você quiser, tem 100% em renda fixa e espera um momento de mercado. Está determinado em cada regulamento e tudo mais, mas de fato você consegue essa flexibilização. E aí aproveitou, se o mercado era melhor para a renda fixa, naquele momento aproveitou a E lembrando que renda fixa dentro do fundo imobiliário, que isenta, né? são isentos de tributação. Então era um rendimento muito bom. Né?
Então, a queda, uma dúvida geral, vou aproveitar a sua presença aqui. As cotas também desvalorizaram na Bolsa. E aí o gestor fica com a seguinte situação. Uma coisa é comprar um imóvel e digamos que esse imóvel vai render 12% ao ano. Quando você coloca o imóvel dentro do fundo, aí vai ter taxa de administração, custos da CVM, da Bolsa e tudo mais, você não vai entregar 12% ao ano para o cotista. Você perde um pedaço aí. Perde. Né? Mais ou menos o quê? Um ponto percentual, coisa assim? Depende da taxa de gestão, né? E no nosso caso, a gente tem aí o caixa hoje rende alguma coisa para nós, né? Na posição, se for, como tem alavancagem, a gente tem um plus sobre esse negócio, sobre essa conta, né? Mas se for falar algo que não tem nenhum nível de alavancagem, em tese você teria que excluir os custos do fundo, que variam. No nosso caso, a gente tem 1,5 aí de custo de gestão, né? E mais 25 de administração, teria que excluir esses custos. Mas lembrando, se você tem um imóvel, né, diretamente, você vai ter custo na concepção dos contratos, você vai ter a parte de contabilidade, né? Você tem os Mas eu te pergunto isso pelo seguinte, quando as cotas caem muito, digamos que o yield do fundo imobiliário está lá, o investidor compra aquelas cotas e vai receber todo mês um rendimento e ele poderia receber 12%. Você não consegue comprar um imóvel por 12% e entregar os mesmos 12%. Então, se as cotas desvalorizaram muito, isso aconteceu, né? Elas estavam abaixo do valor patrimonial dos imóveis, fica difícil para o gestor também fazer a alocação de recursos. É que nosso custo era o custo de oportunidade, que no caso era os juros, né, que era a renda fixa. Se a gente for fazer um aumento de capital e aplicar isso no imóvel, aí sim você tem razão sobre essa conta. Né? No momento que a gente estava com aquilo já dentro do fundo, era caixa, aí sim a conta nossa era sair da renda fixa para aplicar imóvel. E aí você tem uma defasagem, né? Principalmente porque a renda fixa chegou a 14 e tudo mais de rendimento, e os imóveis estavam comprando a 10 mais a inflação. Só que esse 10 mais a inflação também teve depreciação, os aluguéis caíram, né? Sim. Então essa um pouco foi a conta que a gente fez para demonstrar na Assembleia, é o seguinte, que foi muito assertivo, né, a nossa decisão de ter parado alguns processos de aquisição, dada a mudança do cenário macroeconômico brasileiro, e ter ficado na renda fixa. Né? Isso se comprovou depois que a gente, aí 2 anos depois, que foi 3 anos depois, de 2016, que a gente veio com a ideia sobre a distribuição. Mas nesse meio do caminho, o que aconteceu? Houve bastante, como você mencionou, muitos fundos desvalorizaram na Bolsa, a um patamar bem grande sobre o valor de avaliação. O que seria o melhor investimento no nosso caso seria a gente comprar as nossas próprias cotas. Né? Nós chegamos até a comprar cotas de alguns fundos na Bolsa, mas como a política é de gestão ativa, né, a gente quer de fato não simplesmente comandar o fundo ou o ativo, é entrar no nível da propriedade, do condomínio, das locações, né? E ser um minoritário dentro de um fundo não é tanto a nossa estratégia. Certo. Então a gente fez algumas posições, mas não avançamos muito forte nessas posições por conta da gestão ativa que a gente gostaria de preservar no nosso controle. E uma das companhias que estavam bastante descontada na Bolsa na época, que era a BR Properties, surgiu a possibilidade, já que a gente não consegue nos comprar, vamos comprar os outros. Né? E aí tentamos estudar uma operação que de fato a companhia estava bastante descontada e poderia ser um uso inteligente do caixa, né? Para conseguir entrar numa arbitragem como essa. Foi quando a gente tentou estruturar essa operação, que a operação em si ia levar o BC Fund para um outro patamar. Aí, de fato, a gente estaria falando de levar o BC Fund a quase 10 bi de total de ativos. Né? E essa era a nossa intenção, e com isso trazer liquidez, trazer uma série de coisas. E a operação tinha alguns pontos polêmicos. Um deles era a questão da participação do banco, né? No processo, né, que ele também era acionista da companhia e tudo mais, e isso criou alguns desconfortos com os cotistas sobre essa operação, apesar que, quando foi anunciada, era uma intenção de uma OPA, não chegou a ser formalizada uma OPA, né? Então era uma intenção e meio que descrever toda a operação e recolher feedback do mercado. E o motivo que o banco estava junto, né, além da outra empresa, né, que é investidor adicional, que acabou depois comprando os ativos lá da BR Properties, mas é que a gente sozinho não conseguiria fazer a companhia inteira. Então a gente chamou esse outro investidor que queria levar uma parte, o banco também entrando para levar os ativos que não são core para o BC Fund, eram os terrenos, os industriais, e aí tinha alguns ativos grandes que a gente não ia conseguir carregar conosco. Mas o mais importante é que a gente precisaria ficar com a companhia, e esse foi polêmico, a gente não podia explicar muito bem isso,
porque a gente tinha uma tese de destravamento de alguns passivos fiscais que a companhia tinha. E por sermos fundos imobiliários, a gente, na nossa tese, que a gente estava bastante confiante com ela, a gente ia conseguir aí algo como um bi de valor, destravando esses Porque uma vez fundo fiscais. imobiliário, ele teria isenções que uma companhia não tem. Exato, e estava lá bucado uma série de passivos fiscais. Então essa era, só que a gente não podia falar isso para o mercado, era algo que era uma tese, não era comprovado, mas era um upside de toda a operação. Sim. Uma das coisas que me desagradou nessa operação era que o fundo ia trazer para ele uma dívida de 3 bi. Exato, esse é outro ponto. E talvez um bi, então, já seria amortizado, vamos dizer assim, com as vantagens fiscais. Mas o nosso erro principal foi que a gente estava levando o fundo, né, para um nível de risco que não foi o que os investidores compraram. Sim. A gente estava elevando o nível de alavancagem para mais de 50%, apesar que tinha todos os mitigantes, a gente estava achando que o risco valeria a pena, mas não foi isso que os nossos cotistas compraram, né? Então, isso... e o mercado. Então, está todo mundo aí dentro, viajando dentro de um transatlântico, né? No Mar do Caribe, né? Com caixa, com tranquilo e tal. De repente, a gente ia colocar isso tudo dentro de uma tempestade e naquele momento estava virando uma tempestade perfeita, né? Que era 2015, aí, com um monte de coisa acontecendo no Brasil. Sim. Então, dentro desse... e a gente reconhece esse erro, quer dizer, foi algo que... O que foi mais importante nisso foi justamente a sensibilidade dos cotistas que estavam mudando muito sensivelmente o risco. O nível, né, de risco do fundo. Né? Do fundo. E aí, por conta disso, a gente tomou uma série de ações na sequência, né? Então, aí isso se encerrou em junho. Em julho, a gente chamou a assembleia, a gente propôs criar um comitê de cotistas de acompanhamento. Então, são 6 membros independentes que participam dessa reunião que a gente faz mensalmente. Eles são independentes do gestor, mas são investidores do fundo e representam classes de investidores. Então, para justamente evitar esse tipo de decisão que talvez a gente parecesse que fosse algo muito bom, mas que não era o que o pessoal estava querendo. Eles não dividiriam dessa mesma ideia. Então, isso foi o maior ganho dessa operação. Foi o maior ganho, foi isso. Depois nós criamos o limite de alavancagem, como mencionei. Também criamos uma política de governança, onde relações com parte, não podendo fazer nenhuma transação com parte relacionada, inclusive de aplicação de caixa. Então tem uma série de coisas que a gente criou dentro desse comitê. E nisso o comitê ajudou bastante com propostas. Ajudou. Esse comitê ele não é deliberativo, né? Então, porque se fosse deliberativo, que é o caso que deveria ser, né? Até, né? Para você criar maior independência. Mas aí as pessoas, quando começam a votar, eles ficam conflitadas com a sua posição, né? Que acabam fazendo parte do gestor. Então, essa é uma deficiência que tem a norma hoje, né? Porque deveria incentivar até que as pessoas participassem e não, por isso, ficassem conflitadas com a sua posição. Então, é não deliberativo, a gente ouve opinião, comenta coisas, logicamente tudo dentro de um acordo de confidencialidade e sempre restringindo aí quando tem alguma coisa que não é pública. E dentro desse próprio comitê é que acabou vindo a ideia da amortização extraordinária. Então, você vê que foi uma evolução, né? Que isso é inédito na indústria, ninguém tem esse tipo de acompanhamento e é algo que a gente ouve bastante esse grupo. Então, no final, início de 16, a gente fez uma venda importante no BC Fund, vendemos o portfólio lá de 2012, a gente tinha um call sobre aquela operação e a gente desfez isso a um cap de 8%, quer dizer, foi fenomenal essa venda, entrou mais caixa, então a gente estava um pouco mais, quase um bi em caixa. Aí a gente tomou a primeira ação que foi, vamos deduzir, né, diminuir nossa taxa de gestão por conta do volume de caixa para a gente não ter pressão para investir. Né? Certo. Tomamos essa ação em janeiro. Mesmo assim, a cota chegou a patamar lá em janeiro, que chegou a bater quase R$75 a cota, com um valor patrimonial de 150 mais ou menos. Então o nosso caixa representava R$50 do valor da cota. Os outros R$25 equivalariam a R$100, né, de valor patrimonial. Então o desconto sobre o imóvel era muito grande, né? E aí começava a fazer cada vez mais sentido você devolver um pouco desse valor patrimonial, que é caixa é patrimonial, não tem desconto, e reaplicar no fundo, né? E ao mesmo tempo o mercado, o cenário macroeconômico brasileiro foi piorando, né? E grande parte da nossa aplicação de LCI era na Caixa Econômica Federal. Então também começou a ficar um pouco receoso de estar com uma posição tão grande de caixa
E fazer um investimento em imóvel naquele momento ainda não era bom, porque o mercado se comprovou agora, um ano depois, que teria sido ruim se a gente tivesse comprado o ano passado. Os preços só caíram, né? Então, a gente tinha algumas operações para fazer, a gente parou também. Essa ideia da amortização veio até trazida por parte dos investidores que são parte do comitê. A gente acatou essa sugestão deles, fizemos, logicamente, nossas análises. A gente também entende que a tese seria boa, né? Apesar que é uma decisão difícil para o gestor, claro, né? Porque você está deixando de ter remuneração para o gestor. Em contrapartida, a gente viu um ganho de goodwill fazer esse movimento. Certo. E esse movimento, ao mesmo tempo, dava oportunidade para o investidor reaplicar, dado que... Se fosse uma companhia, você chamaria uma recompra de ações e recompraria. Exato. Como um fundo imobiliário, o administrador não pode comprar cotas do próprio fundo, então sua ideia foi devolvo para o cotista e sugere, porque sugeriu no fato relevante, né? A gente até falou... Sugere que o próprio cotista reinvista A gente tentou falar isso algumas vezes e tal... Porque, de fato, o que aconteceu? O cenário se olhando para frente, né, era 2016, já sinalizava uma queda de juros. Né? Só que o mercado imobiliário, a vacância ainda estava muito alta, ainda vai se ajustar. Então, os preços, não só por causa da taxa de juros, mas ainda não iria cair o suficiente, ainda tinha coisas para ajustar. Tanto de imóveis a serem entregues, né? Pois é. A vacância então, o preço ainda deveria cair, mesmo que o juros estava caindo. Né? Então, naquela oportunidade, o mercado ainda não tinha precificado essa diferença que a gente estava arbitrando. Né? Mesmo que tinha uma queda de juros, provavelmente as cotas iriam se valorizar. Né? Então, ainda essa arbitragem existia. Então, foi uma oportunidade pontual, porque se a gente fosse fazer agora não teria valor nenhum. Sim. Mas do próprio cotista reinvestindo. E quem fez isso teve retorno aí, até o final do ano, que 9 meses, deu um retorno mais... Quem reinvestiu deu um retorno maior, deu um pouco mais de 40% de retorno. Então, quer dizer, a gente acho que acertou também nesse movimento. E muitos falam, pô, mas aí você diminuiu de tamanho e tal, mas eu não vejo problema nenhum, a gente pode chamar capital a qualquer momento, né? Eu acho que agora a gente tem até mais credibilidade para quando for chamar um capital, entender um pouco dos movimentos que a gente faz, porque a gestão ativa não é só nas propriedades, a gente está pensando no pé do investidor, né? Então, patrimônio como um todo, caixa, propriedade, o fundo em si, né? Isso reflete no valor da cota. Acho que a gente aí foi disparado aí uma das melhores performances da bolsa por essas ações. A gente parte por essas ações, logicamente por juros também, né? Mas acho que a gente está muito atento e vamos continuar. Eu fiz questão de perguntar lá no começo e mencionar a crise de 2008, porque são 10 anos. Essa não é a primeira crise, não vai ser a última, mas as crises também não são eternas, né? E a indústria vem, acho que uma das coisas que a gente vem ganhando é com um amadurecimento mesmo natural. Você está 10 anos na frente de um fundo, vem aprendendo muito com a própria indústria, com os ciclos e tal, né? Então, não vai ser a última crise, mas ela não é eterna. É assim, vem crises, vem fases boas. Tem pessoas que dizem que o ciclo imobiliário é um ciclo bíblico, de 7 anos, falam, né? Então, quer dizer, foi 2012, eventualmente 2019 talvez é a nova retomada, né? Eu acho que talvez seja provável que aconteça, é o que a gente imagina. Mas em 2000, você mencionou aí aquela crise passada, naquele momento a gente estava super capitalizado, né? Porque o fundo tinha acabado de ser constituído. E em 2009 nós compramos o melhor, né? Hoje os melhores ativos da carteira foram inclusive comprados durante a crise. E foi uma crise de liquidez, então a gente acabou ajudando, né? Ajudou, nós compramos Torre Almirante e Eldorado a cap rate de 12, quer dizer, 1% ao mês, 100% locados, né? E, fora isso, a gente fez isso acreditando nos fundamentos, um pouco diferente da crise atual, né? Então, naquele momento, você tinha uma crise de liquidez, mas não de fundamento. A vacância era baixíssima e os preços estavam atrativos. Tanto que a gente, 2 anos depois, começou a fazer revisional ainda sobre esses contratos, que foi com cap de 12. Na Petrobras, a gente subiu 50% a alocação e do Eldorado a gente chegou a ter um ajuste de 40% para cima. Era um momento em que a economia ia mal, mas o ciclo imobiliário era bom. Exato. Né? E agora a gente está vendo a economia recuperar e o ciclo imobiliário ainda na parte ruim. Né? Isso é. E aí, falando um pouco mais do cenário atual, se eu estiver errado, me corrija, mas hoje o BC Fund tem uma vacância de mais ou menos 20% e que pode chegar a 30% com a saída da Petrobras do Torre Almirante. Os 20% é na área locável que a gente fala. Na financeira ela está 14%, né? Que é o que representa no balanço, as receitas.
Mas com a saída do Torre, isso aí tá chegando próximo dos 30 mesmo. Pior já passou? Olha, essa é uma pergunta... Acho que a gente tem que dividir em dois mercados. Sim. Né? Então a gente tem o mercado do Rio de Janeiro, é um mercado bem diferente de São Paulo. Uhum. São Paulo é um mercado muito mais líquido, dinâmico, as transações acontecem, tem sido recorde de absorção bruta. A gente tem feito ótimos trabalhos aí na parte da absorção, seja do Eldorado, da Paulista. Fizemos agora da Cargill lá com o Uber sendo locatário do nosso prédio lá. Então tem uma série de coisas que nós estamos fechando em São Paulo e existe movimentação, né? E a vacância em São Paulo hoje, nas nossas contas, se for olhar o portfólio, né, de altíssima qualidade que a gente olha, essa vacância está em torno de 25%. A gente acha que isso ainda aumenta até ano que vem para próximo de uns 28% por aí. E dali para frente a gente começa a ver uma queda dessa vacância, dado que não tem novas entregas. E não tem novas entregas por um bom tempo. Sim. Então, uns 2, 3 anos pelo menos não eu acho que nada. até mais, né? Então a gente deve ter uma retomada até mais forte, ou talvez ter escassez de imóvel num ciclo um pouco mais forte do que houve em 2011 e 2012. Então é isso que a gente espera com uma retomada aí do mercado de São Paulo aí para 2020 para frente. O mercado do Rio já é um mercado diferente, né? Um mercado que você tem bastante oferta, está tendo bastante entrega no Rio de Janeiro, com um mercado que está diminuindo a demanda. Sim. As empresas estão diminuindo de tamanho, estão demitindo, estão entregando, está com absorção líquida negativa que a gente chama. Então é um mercado bastante difícil no Rio de Janeiro, né? Então quando a gente fala, o pior já passou, acho que São Paulo está próximo de passar, está bem próximo. O Rio de Janeiro eu acho que é o começo ainda, acho que ainda tem mais coisa para acontecer. Eu lembro que na época em que os fundos começaram a investir no Rio de Janeiro, não o BC Fund, que sempre teve imóveis no Rio de Janeiro, acho que desde a largada, provavelmente. A gente vendeu agora no ano passado já um pouco nessa visão, né? Foi um dos motivos também para a gente ter saído daquele portfólio. Tinha 2 imóveis no Rio de Janeiro que tinham um risco relativamente grande, né? E já olhando para frente, a gente já imaginou, a gente queria diminuir nossa exposição no Rio. Tanto que hoje a gente tem uma exposição só de 25% lá. Outros fundos como o fundo do Credit Suisse, o fundo da Rio Bravo, fundos de lajes corporativas, começaram a ir para o Rio de Janeiro, o próprio Quineia, né, começaram a fazer aquisições no Rio de Janeiro, num período em que sabia-se que a vacância ia aumentar em São Paulo, e o Rio tinha um cenário em que não tinha espaço para construir, né? O Rio não tinha de onde aumentar a vacância porque não tinha espaço. De repente criaram o Porto Maravilha e praticamente dobraram o Rio de Janeiro de tamanho. E depois veio toda essa crise institucional, política, a corrupção toda, quer dizer, uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro hoje, né? Então fazia sentido investir lá no passado, ninguém podia contar com a quebra do Estado como está acontecendo. Exato. Então hoje é difícil até de fazer uma previsão, de falar quando que o Rio de Janeiro melhora. O que eu acho que os ativos bons são sempre locáveis, né? Então o Torre Almirante a gente tá com boas negociações, tem coisa minuta, quer dizer, tem coisa acontecendo para um ativo bom, né? Ativo pior é o que mais vai sofrer no Rio de Janeiro. O Rio ainda tem um estoque de baixíssima qualidade lá, as pessoas são muito mal instaladas no Rio. E se acomodaram um pouco, né, nesse sentimento de ficar num escritório ruim. E acho que esse movimento, assim quando o concorrente dele começa a mudar para um prédio bom, aquilo incomoda, né? Então a gente deve ter um flight to quality. Então a gente tem um espaço grande de flight to quality, né? Então tá posicionado no ativo de boa qualidade, deve passar um pouco menos, deve sofrer um pouco menos essa crise lá, mas que vai sofrer por questão de preço, né? Então agora eu vou te fazer uma provocação até. São Paulo pode passar por um flight to quality. Tem muita coisa boa que foi entregue, moderníssima, e esses imóveis ainda não estão no portfólio nem do BC Fund, nem de nenhum outro fundo imobiliário. Né? Eu acho que aqui em São Paulo a gente está passando por um momento realmente muito especial, de talvez virada e reaquecimento, com imóveis de altíssima qualidade que não existiam há poucos anos atrás. Pode haver um flight quality aí também, né? Não seria o momento de começar a pensar em chamar capital e comprar esses ativos em São Paulo? Então, hoje a gente ainda tem relativamente uma posição de caixa que daria para fazer frente a isso. Nós estamos de olho justamente em novas aquisições e bem para esse público, né, para esse mercado que é de altíssima qualidade em São Paulo. Sim. Então, isso a gente está próximo, estamos com algumas negociações para fazer algum investimento nessa linha.
Agora, não são muitos vendedores, entende? Você, quando olha, né, o mercado, você vê vários prédios, mas cada um tem uma particularidade. Como é o mercado em que o incorporador ou o investidor estratégico desse ativo não é alavancado, né, a parte comercial, ele não tem essa necessidade de liquidez, né? Então, e ele sabe que o mercado está de alguma coisa se acomodando e se ele conseguir absorver esse ciclo, ele eventualmente pode apreciar esse ativo mais para frente. Então, acho as oportunidades, na hora que olha, parece que tem bastante oferta, mas são poucas oportunidades. Estamos trabalhando algumas, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. É importante dar uma modernizada no portfólio dos fundos imobiliários como um todo. O que nós acabamos fazendo foi alguns retrofits importantes no portfólio, né? O imóvel da Paulista, esse nos surpreendeu bastante. A gente fez uma reestruturação no prédio, com todos os inquilinos lá dentro, né? Isso é um desafio gigantesco, né? Porque é um ativo que rende aí na casa aí, de quase 60 milhões por ano, né? Tá esse negócio vago, era um prejuízo muito grande para o fundo. Então a gente conseguiu fazer toda essa reforma, né? Os inquilinos lá dentro, logicamente uma administração difícil, né? E bastante contamos com a paciência deles, né? Nesse período, mas o ativo ficou um AAA. Hoje na Paulista é a melhor laje da Paulista, laje aberta, pé direito, a gente aumentou 40 centímetros de pé direito. A gente está estruturando uma loja no térreo, que até quando olha os informes ela ainda está como área locável, porque a gente está terminando essa loja, mas é uma loja que antes tinha 800 metros, vai virar uma loja de 3 mil metros na Paulista. Então, e a gente vem acompanhando o movimento da Paulista e é uma região que é incrível. Você tem ativo bom na Paulista, você loca pela infraestrutura, pelo fluxo de gente que passa lá. E com uma carência de novos ativos, né? Porque as coisas lá são meio antigas, né? São antigas. E os que têm novos lá estão indo muito bem. Então, e a Paulista, na nossa visão, até um pouco do projeto que a gente fez lá, a gente enxerga como a quinta avenida de São Paulo. Né? O varejo descobriu a Paulista. Né? As lojas estão indo para lá e se anda a pé lá na Paulista, é agradável, calçada larga, coisas que a gente não tem em São Paulo, né? Exceto lá. Né? Então, e aquele imóvel que era só a sede de um banco, agora vai ter uma loja de 3 mil metros. Então a gente está com uma prospecção para uma loja no TE, bastante interessante. A gente tem no fundo um projeto importante também, que é a Cidade Matarazzo, lá, que é um projeto com hotel 6 estrelas, com residencial de altíssimo luxo, com shopping. Então a gente está dentro de um quadrante de grande valorização na Paulista, na nossa opinião. Então foi bem assertiva essa aquisição, essa reforma, e essa reforma também adicionou, né, 4 mil metros locáveis no prédio, que era a gente tinha no quinto subsolo, era um data center do Banco Santander, antigo Banco Real lá, que virou vaga de garagem, e isso virou potencial construtivo no prédio. Então, por isso que a gente conseguiu fazer essa loja de 3 mil metros. Então, acho que a gente soube trabalhar esse ativo. O Senesp é outro também, que terminou um retrofit de fachada. Então, essa é uma forma também de a gente perpetuar os ativos, né? E poder entregar um retorno melhor para os nossos investidores. Junto, você falou do edifício Eldorado, pelo jeito o da Paulista vai ficar disputando como os melhores do portfólio, né? O da Paulista está ficando bem legal. O Eldorado é um ativo que durante a crise ou durante essa nova oferta que veio para o mercado, ele absorveu muito bem, né? Hoje a gente está com uma vacância próxima de 5% lá, chegamos a ter 50% há um ano e meio atrás, né? Quando o Odebrecht saiu de lá. Então a gente foi bastante eficiente e ele é um ativo que está numa posição. A localização dele não tem muitos competidores, né? Não tem muitos ativos que competem. Naquela região da Marginal, ele está meio que sozinho. E o fluxo, tanto para a parte de transporte, é muito melhor do que a região do Morumbi ou da Berrini, né? E ele tem um diferencial que é o condomínio muito barato, né? Por conta de ser um Green Building Platinum, né? Então ele tem uma eficiência energética muito boa no prédio. Para quem não sabe o que é isso, é um prédio que reaproveita água, que você precisa de menos energia para ar-condicionado, quer dizer, um prédio inteligente que consegue baixar custo de condomínio, né? Muito bom. Você até já falou de um erro, né? Achei muito interessante, bacana você falar isso. E eu tinha preparado uma pergunta parecida, assim, depois de 10 anos e fechar um ciclo aí, né? Porque 2007 era um período de muita expansão, aí veio a crise em 2008, aí veio 2012, aquela expansão tremenda, agora a crise de novo. 10 anos de mercado, 10 anos à frente do BC Fund. O que você aprendeu com isso tudo? Assim, não é no sentido de o que você faria diferente, mas o que foi diferente do que você imaginava?
sabe? Daqui para frente, você encara o mercado de uma forma diferente ou tudo isso era o que tinha que acontecer mesmo, esse sobe e desce? Acho que a primeira coisa é que é o mercado de cíclico, né, de movimentos, e o mais importante é bastante paciência também para se corrigir, se monitorar, para não entrar na euforia, né? Que aconteceu em alguns momentos, seja na alta ou na baixa, né? Sim. Então, acho que com o tempo você vai ganhando essa paciência, tirando essa ansiedade, né, para querer fazer bons negócios. Porque quando você compra com preço errado, dificilmente você consegue acertar esse erro, né? Preço é metade do lucro. Né? Então o time de aquisição e o preço de entrada é muito importante. O mesmo vale para o cotista. Exato. O fundo é bom, mas se ele está caro na bolsa, ele comprar o fundo caro, levou um bom patrimônio, mas ele pagou caro. E isso vai demorar para dar retorno. Né? Então, acho que essa vivência, por esses 10 anos no fundo, quer dizer, o fundo ele é bastante dinâmico, então ele está sempre trazendo coisas com criatividade, ideias que às vezes ainda não surgiram no mercado. Então, é isso que a gente sempre busca, é inovar. Né? Então, é isso que constantemente está tentando fazer no VC Fund e vamos continuar daqui para frente. O ouvido, hoje a gente tem 20 mil cotistas, né? Então, esse relacionamento, muitas empresas listadas não têm esse número de investidores, né? E são muitas pessoas físicas. Então, esse relacionamento com o nosso investidor é extremamente importante. E acho que a gente ganhou bastante, né, depois do que aconteceu a operação lá atrás. Essa aproximação, acho que a gente conseguiu ganhar. Sim. E a gente, através das assembleias ou trimestralmente, a gente faz call de resultados, abre para pergunta. Então, é uma forma de a gente tentar acessar o maior grupo de investidores possíveis, né, com interesses diferentes. Porque tem desde aí os aposentados até os jovens querendo ganho de capital. Né? Sim. Então, e deixando o VC Fund de lado um pouquinho, olhando para frente, a indústria de fundo imobiliário no Brasil, decola, tem futuro, para onde vai essa indústria? Eu acho que a indústria de fundos, como eu mencionei no começo, ela é muito incipiente no Brasil. Né? Como eu falei, a gente é 1% do mercado americano. Sim. O mercado americano eu sei que são outras dimensões, mas, poxa, é uma diferença grande, né? A gente tem espaço para isso. Mas eu sempre pontuo, Adriano, e você sabe disso muito bem, que também o mercado americano não nasceu gigante. Começou em 60 e foi ficar gigante depois da década de 80. É verdade. A gente pode estar caminhando para isso. Pode ser. E até parte desse movimento, até eu coloco que os grandes investidores, seja no México, seja nos Estados Unidos, são os fundos de pensão. Né? Que, infelizmente, eles ainda não se atentaram para essa maravilha que é esse investimento. Porque o fundo imobiliário, nada mais é você acessar diretamente o ativo. Né? Você der um pass-through, você não tem nada no meio, você não paga imposto. E o fundo de pensão já é isento. Sim. Só que ele acaba delegando essa gestão, que muitas vezes os fundos de pensão sofreram no passado, né? E com esse choque todo que está acontecendo agora, a gente tem visitado os fundos de pensão, a gente vê uma troca de gestão lá dentro, uma coisa com equipes de mercado, quer dizer, bastante profissional. Acho que vai voltar a ter esse olhar e uma tendência de eles serem os grandes investidores nessa indústria. Certo. E acho que é aí que vem. E acho que é aí que vem o movimento de crescimento, fora os estrangeiros, que agora com a legislação melhorando um pouco, explicando a questão como é que se tributa os fundos imobiliários para os estrangeiros, seja a parte de OF, se a gente renda fixa, variável, se vende a cota, tem ganho de capital, não tem. Então, precisa de algumas coisas ficarem mais claras, né, nessa indústria para também ajudar esse crescimento. Mas eu acredito muito nisso. Então, na hora que até você compara os fundos, vamos comparar um VC Fund ou qualquer outro fundo aí com gestão ativa, que tem um portfólio, você compara com os múltiplos das companhias, não dá para... É uma comparação injusta. É para a gente estar sendo tradeado com prêmio, né, de 20% do patrimônio, se a gente fizer a mesma métrica dessas companhias. Então, a gente vai chegar lá. Eu acho que sim. Eu acho que alguém um dia vai falar, poxa, eu invisto nesse veículo que é isento e tem aqui as companhias listadas. Poxa, aqui eu posso tirar uma vez e meia mais do que ali. Né? Do mesmo produto eu tiro mais suco de um lado. Não faz sentido ter essa diferença de preço. Tá? A gente chega lá. Bom, peço desculpas pela falha que a gente teve, mas o lado bom é que tivemos muito mais tempo para ter essa conversa e saiu coisas muito além do programado. E isso não tem preço, né? Obrigado. Isso é o bom do ao vivo.
Adriano, mais do que agradecer, eu quero te parabenizar. Não é fácil vir aqui e falar, olha, o fundo está com 30% de vacância, o Rio de Janeiro está difícil, mas esse é o momento em que o investidor mais precisa desse contato. Então, parabéns por ter vindo aqui ocupar esse espaço e muito obrigado por ter vindo e ter nos atendido aqui. Bom, eu agradeço e estou sempre à disposição. Nós e a nossa equipe lá. Legal. Tá bom? Muito obrigado para você também, um ótimo fim de semana e até sexta-feira que vem.